Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista da Betel. Estamos estudando os 10 Mandamentos. E hoje, na lição de número 4, de 27 de outubro de 2024, vamos falar do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O título da nossa lição é A Santidade e a Honra ao Único e Verdadeiro Deus. O nome de Deus é santo, por isso jamais deve ser tomado em vão. O texto áureo se encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Cuidado com o nome santo de Deus. A verdade prática aqui aplicada é que nosso viver em todas as áreas deve estar de acordo com a nossa identidade de discípulos de Cristo, para que Deus seja glorificado em tudo aquilo que fizermos. Que o seu nome não seja profanado de forma alguma pelo nosso modo de viver. O nome de Deus é santo, mas se nós que tomamos o seu nome usarmos de maneira indevida e o nome de Deus venha a ser escandalizado por causa de nós. Por isso que na oração, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como é que é santificado? Mas o nome de Deus já não é santo? Por que ele tem que ser santificado? Esse tem que ser santificado em nossas vidas, para que nós não venhamos escandalizar o nome de Deus. O texto, referência aqui, se encontra em Mateus, capítulo 5, verso 33. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Nessa lição, nós vamos estudar 3 pontos. Falaremos primeiro, conhecendo o terceiro mandamento. Em segundo lugar, abordaremos a autoridade de um nome. E terceiro lugar, relacionando-se com integridade. E finalmente a conclusão. Nessa lição estudaremos então o terceiro dos 10 mandamentos, que trata acerca da responsabilidade e da reverência para com o nome de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras. Vamos ao primeiro ponto, conhecendo esse terceiro mandamento. O terceiro mandamento trata da reverência para com o santo nome de Deus. Fala-nos acerca da responsabilidade de não usar o seu nome em vão ou de maneira leviana, porque Deus não terá por inocente quem assim o proceder e fizer. Vamos à importância desse mandamento. Lembremos, como ponto de partida aqui, que o nome de Deus é santo, como tudo em Deus é santo. Santo é o seu nome, santa é a sua palavra, santa é a sua vontade, santos são os seus propósitos, santo é tudo aquilo que Deus realiza. E por isso, e a palavra santo quer dizer separado, nós também devemos viver de forma separada para esse santo nome. A importância do mandamento. Deus não nos deu mandamentos apenas como ordenanças.
a finalidade desses mandamentos é sempre nos conduzir a uma vida melhor, a uma vida mais pura e nos afastar dos pecados que o mundo oferece. Eles mostram tanto o que devemos fazer quanto o que devemos evitar para ir mais adiante. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 22. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 5, verso 22, está escrito assim: abstendo-vos de toda aparência do mal. E o verso 23, que é muito importante quanto à santidade: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro mandamento nos mostra qual deve ser a atitude do nosso coração para com Deus. O segundo revela que devemos adorar a Deus conforme o seu querer. O terceiro mandamento ensina-nos sobre a relevância do respeito e da reverência por parte de todo aquele que faz o uso do nome do Senhor. O terceiro mandamento não é apenas um mandamento sobre como devemos falar, mas sim um mandamento sobre como devemos andar, principalmente quando tomamos o nome de Deus nas nossas vidas. O terceiro mandamento aqui defende a honra do nome de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão requer mais de nós do que de nossas palavras. Requer das nossas ações, para que não venhamos profanar o nome santo de Deus. Vamos ao ponto 2, o nome sagrado de Deus. No encontro de Deus com Moisés diante da sarça ardente, Deus aparece a Moisés como o verdadeiro eu sou, ou verdadeiramente aquele que é, como deseja ele ser conhecido de todos nós. Moisés tinha um problema. Sabia que havia muitos deuses no Egito, mas como distinguir o Deus verdadeiro dos demais? Moisés então lhe afirma que quando chegasse diante dos filhos de Israel e dissesse que o Deus seus pais o havia enviado, eles iriam perguntar: qual é o seu nome? Então, que lhes direi? Pergunta Moisés a Deus em Êxodo capítulo 3, verso 13. E a resposta: e o Senhor lhe disse: eu sou o que sou. Êxodo 3, verso 14. De acordo com Alan Cole, no livro do Êxodo, Introdução e Comentário, da editora Vida Nova, ele comenta essa passagem dizendo que possivelmente a passagem poderia ser também interpretada como eu serei o que serei. Essa frase sugestiva é uma referência clara, o eu sou o que sou, ao nome ou ao tetragrama Yud, Had, Val, Ra, que é Yahvé. Provavelmente é considerado como uma abreviação da frase toda, como se todas as palavras colocadas juntas formassem uma só eu sou. É conhecido aqui como tetragrama sagrado, e encontramos em todo o texto bíblico a identificação do tetragrama com o nome glorioso e terrível do Senhor, de acordo com Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 58. Deuteronômio 28, 58, lemos assim: se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras dessa lei que estão escritas nesse livro,
para temeres esse nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Esse nome apresenta como a origem de tudo o que tem origem. Eu sou o que sou. Ele apresenta também-nos como a fonte da vida, aquele que é, por si mesmo, a causa primordial de tudo, conforme Atos 19, verso 28. O tetragrama consiste em 4 letras hebraicas, que é o Iud, o Re, o Val e o Re. Algumas versões da Bíblia traduzem esse tetragrama como Yahweh, ou Iá, ou ainda Jeová. O nome Jeová é o resultado de palavras do alfabeto e línguas diferentes. Devido ao medo de acidente tomar o nome de Deus em vão, conforme Levítico 24:16, os judeus pararam de até dizer e pronunciar em alta voz o tetragrama. Em vez disso, ao ler as escrituras em voz alta, os judeus substituíram o tetragrama pela palavra Adonai, que significa Senhor ou meu Senhor. Mesmo na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, os tradutores substituíram o tetragrama por Kyrios, que quer dizer Senhor, o nome divino. Evidentemente, as vogais Adonai para Senhor, ou meu Senhor, ou Elohim, que é o título de Deus, encontrando seu caminho entre as consoantes do Yahweh, formando assim Yahweh, mas até hoje não se sabe a pronúncia correta do tetragrama. E alguns judeus nem usam mais o Adonai, usa Hashem, ou o Eterno, quando se traduz para o português. Tudo isso mostra a reverência ao nome santo e sagrado de Deus. Então, o terceiro mandamento nos manda tratar com reverência para com o nome de Deus. Vamos falar da autoridade de um nome. Nosso Senhor Jesus, em oração pelos seus discípulos, diz que tinha revelado o nome de Deus Pai àqueles que lhe foram dados, em João capítulo 17, verso 6. Revelar o nome de Deus é tornar conhecido o seu caráter, nesse caso, caráter santo. O profeta Isaías já tinha anunciado centenas de anos antes que o povo do Senhor iria conhecer o seu nome. Isaías, capítulo 52, verso 6. Assim, o nome de Deus aponta para, entre outros aspectos, o seu caráter, os seus atributos, a sua autoridade, a sua honra e a sua glória e santidade. Portanto, esse é o significado de um nome. Falemos desse significado. O nome na cultura hebraica é muito mais do que simplesmente uma palavra com a qual chamamos uma pessoa. Quando se fala do nome de alguém, está incluindo ali tudo que aquela pessoa é e era como pessoa, pois toda a sua reputação está encerrada ali, naquele nome. Temos como bom exemplo o nome de Nabal, marido de Abigail. Mas por que se chamava esse nome? Porque ele era um homem mau, irredutível. Ninguém conseguia conversar com ele. Isso é o que nos declara o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 25, versículo 17, a qual vamos ler. 1 Samuel 25, verso 17. Olha, pois agora o vê, que has de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem possa lhe falar.
Curiosamente, o nome Nabal no hebraico é uma palavra que quer dizer louco. Os intérpretes dizem que o significado do nome Nabal transmite o sentido de um vazio que expressa a loucura, de uma impiedade interior. 1 Samuel 25, verso 25. Meu Senhor, não faça esse homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e a tua serva não viu os jovens de meu Senhor que enviastes. Loucura. É possível entender pela Escritura que Nabal era uma verdadeira personificação da loucura, conforme vemos aqui em 1 Samuel, capítulo 25, verso 25. Falemos agora de um nome sem igual. Uma das primeiras responsabilidades de um pai é de escolher um nome para dar aos seus filhos. Não é uma tarefa fácil. Às vezes são colocados nomes para escolha numa lista. Algum entre querido ou de sucesso da família pode ser homenageado. Ou ainda escolher um nome significativo que represente algo para o bebê. Provérbios 22, verso 1. A grande verdade é que os nomes são dados, nunca escolhidos. Os seres humanos não dão nomes a si mesmos, porque dar um nome é uma questão de autoridade. A primeira maneira dos pais exercerem autoridade é dando nome a uma criança. O interessante é que no caso de Deus, ninguém lhe deu um nome. Seu nome foi escolhido e revelado por ele mesmo. Êxodo capítulo 3, verso 14. E esse é o sinal de sua autoridade. Seu nome existe antes de todos os nomes demais existirem. Êxodo 15, verso 3, Isaías 46, verso 9 e 3. Vamos ler essas passagens. Êxodo capítulo 15, versículo de número 3. Lemos assim: O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Leiamos também o profeta Isaías, capítulo de número 46, versículo 9 e 10, aonde lemos assim: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu concílio será firme, e farei toda a minha vontade. Não podemos dizer a Deus quem Ele é. É Ele que nos diz quem Ele é. Vamos à revelação de Deus e em seus nomes. Deus adverte em sua palavra que não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Portanto, devemos concentrar a nossa atenção no verdadeiro significado do nome de Deus nas Escrituras. Primeiro, o nome do Senhor é santo, assim como Ele é santo. O nome do Senhor é uma representação de sua glória, de sua majestade e de sua suprema divindade. Abacuque, capítulo de número 3, versículo 3, livro do profeta Abacuque 3:3, nós lemos o seguinte, Abacuque 3:3. Deus veio de Temã, e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Portanto, aqui revela a majestade, a suprema divindade e a glória desse nome. Assim como no passado, toda a reputação de uma pessoa
estava concentrada em seu nome, com Deus acontece do mesmo modo. O nome de Deus é uma revelação de sua pessoa, de si mesmo, como Criador e Redentor, de modo que exaltar seu nome é exaltar ao próprio Deus, bem como menosprezá-lo é tomá-lo como algo sem valor, implica em menosprezo da própria pessoa de Deus. Portanto, o fato de termos sido adotados por Deus e poder chamá-lo de Pai não nos isenta do cuidado, do respeito, da reverência que são devidas ao seu santo nome, o nome de Deus. O nome de Deus aponta, entre muitos aspectos, o seu caráter, os seus atributos, a sua autoridade, a sua honra, a sua glória e a sua santidade. Vamos mais adiante, relacionando-nos com integridade. O primeiro pedido na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos é: santificado seja o teu nome, Mateus 6, verso 9. Portanto, aqui vemos o terceiro mandamento, aponta para o dever do povo de Deus de não desprezar o nome do Senhor, seja por pensamentos, seja por conduta, seja por fala, mas tratando esse nome como santo, dando-lhe a devida honra em nosso viver diário. E para isso devemos frear a profanação, por causa da grandeza do nome de Deus. Qualquer uso indevido do seu nome vai trazer desonra a ele, vai trazer desonra ao seu caráter, é tomar o seu nome em vão. E o Salmo de número 111, versículo 9, diz que seu nome é santo, é tremendo. Vamos ler Salmo de número 111, versículo de número 9. Diz assim: redenção enviou o seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Portanto, o nome de Deus é santo, o nome de Deus é tremendo. A oração do Senhor, Pai, santificado seja o teu nome, revela que a reverência a Deus deve ser a nossa prioridade máxima. O terceiro mandamento tem como objetivo colocar um freio na mentira. Como é que pode alguém que toma o nome de Deus andar em mentira? Também põe restrição nos juramentos, a não evitar dessa maneira profanar o nome divino, através de juramentos vãos. Vamos ler Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 12. Levítico 19, verso 12. Lemos dessa forma aqui: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Leamos agora Tiago, capítulo 5, versículo de número 12. Epístola de Tiago 5, 12, está escrito assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caias em condenação. Tomar o nome de Deus em vão é usá-lo em conversas triviais, fúteis e insignificantes. Lembre-se que de toda palavra ociosa que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Mateus, capítulo 12, verso de número 36. A palavra hebraica para vão deriva-se de uma raiz que significa estar vazio,
no sentido de não ter valor ou substância. Invocar o nome de Deus de forma superficial ou de pouca importância equivale a tomar o nome de Deus em vão. Vamos ao ponto 3.2, honrando o nome de Deus. Qual seria o valor do nome de Deus para nós, quando não vivemos à altura do nosso compromisso cristão? Nós representamos mal a Deus. A criatura mais perigosa é o ser que é quase cristão. Arrastaremos na lama o nome da família? Efésios 2:19. O apóstolo Paulo falou de algumas pessoas que faziam isso nos seus dias, declarando o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2, verso 24. Também representaríamos mal a Deus quando usamos o sagrado nome de maneira leviana e frívola, ou empregamos em expressões vulgares e obscenas. Efésios 5, verso 4. Quando fazemos isso, dizemos a todos que o nome de Deus não é santo, que não tem valor nem importância para nós. Isso seria mais grave usar o nome de Deus para afirmar algo que é falso, ou deixar de cumprir uma promessa que fazemos em seu nome. Deuteronômio 5, verso 20. Devemos crucificar o velho homem. Para aquele que é compromissado com o Senhor, mandamento algum é pesado ou impossível de se cumprir, porque a nova vida em Cristo nos remete à certeza de que Ele sempre nos fortalecerá, sempre virá em nosso auxílio. A mudança que ocorre quando entregamos a vida a Cristo é tão grande que não é exagero falar dela como uma morte ou mesmo uma crucificação. É a execução da pessoa pecadora que costumávamos ser. Romanos capítulo 6, versos 6 a 11. Quando somos transformados pela renovação do nosso entendimento, de acordo com Romanos 12, 2, desaparece os velhos padrões de pensamentos desordenados e destrutivos. Novos gostos e novos valores assumem o comando. Nossos motivos e alvos são tão diferentes que se pode realmente afirmar que a pessoa que éramos morreu e agora nasceu uma nova pessoa. Vamos ao terceiro mandamento, aponta para o dever do povo de Deus de não desprezar o nome do Senhor. Portanto, na conclusão, consideramos que aguardamos confiantemente desfrutar da glória que em nós há de ser revelada, de acordo com Romanos 8, 18, dependamos em todo o tempo da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, bem como de contínuo cultivo de uma vida de oração e de vigilância, para que o nosso viver seja de acordo com a vontade de Deus, e assim seja que tudo que fazemos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Com isso, nós concluímos essa lição importantíssima acerca de não tomar o nome de Deus em vão. Que eu e você possamos viver de modo que o nome de Deus venha a ser glorificado e exaltado através da nossa maneira de viver. Que nós jamais venhamos a profanar o nome santo de Deus pelo nosso testemunho ou pela forma de viver. A semana que vem, nós vamos estudar a lição 5. Lembra-te do dia do sábado, para guardar e o santificar, administrando com sabedoria o descanso, o trabalho e a devoção. Não perca, estude a lição da semana que vem. Que Deus te abençoe. Se você ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva. PR
Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda que aparece ali no YouTube. Vai aparecer um menu. Você vai clicar no playlist. Quando você clicar no playlist, vai aparecer 244 pastas. É muita pasta. Ali, essas pastas estão organizadas por ordem de assuntos. E ali, dentro dessas pastas, estão os vídeos. Vídeos da escola dominical, vídeos de aulas de teologia, aulas excelentes. Entre lá para aprender e se aprofundar mais. Se você descer todas as pastas e chegar na primeira lá embaixo, você vai encontrar um comentário em Mateus. E aí você vai subindo, Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, todo o Novo Testamento, comentado para você, capítulo por capítulo, verso por verso. E também você pode entrar nas pastas escrita a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo. Quando você entrar nessas pastas, você vai encontrar a leitura da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus e voltamos na próxima aula com a lição de número 5, semana que vem. Deus te abençoe. Acione o nosso canal, divulgue eles para aqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.